Meu Deus, tantas bênçãos, tantas bênçãos. E 2026 não vai ser diferente. Você crê nisso, querido? Amém? Deixa eu explicar para você rápido aqui. Eu sei que você já sabe, mas nunca é demais, né? O mês de dezembro, ele é um mês especial para nós, porque nós nos preparamos o dezembro inteiro para o culto da virada. Porque o culto da virada para nós não é só um culto, não é só mais um dia. Ele é algo profético que tem mudado as nossas vidas nesses anos todos. Desde que Deus nos entregou isso, nós temos aplicado isso ano após ano e nós temos visto assim algo sobrenatural acontecendo em nossas vidas. O culto, quando eu falo nas nossas vidas, eu estou falando na vida da igreja, daqueles que creem, não só na vida do pastor. No culto da virada, nós fazemos algo profético. Quando Deus nos trouxe a revelação sobre as primícias. O que é as primícias? As primícias é quando nós colocamos Deus em a primeira coisa que nós fazemos no ano. Nós viramos o ano de joelhos, depois nós trazemos uma oferta ao Senhor, para que o próximo ano, debaixo do favor e da graça, de todo o entendimento que nós temos, a gente tenha uma semeadura, para a gente ter uma grande colheita, em todas as áreas. Isso tem mudado a vida de muitas pessoas aqui no nosso meio, que têm entendido isso. Pessoas que cresceram com suas empresas, cresceram nas suas vidas, que têm praticado isso. Então não é um dia comum, é um dia que nós viemos para cá com essa expectativa no nosso coração, não esperando que se nós tivermos sortes em 2026 nós vamos ser abençoados, não se nós tivermos sorte que no próximo ano as coisas boas vão acontecer, não é isso. A gente vem com um propósito definido, que aquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que nós temos plantado, nós iremos ter sim um tempo de colheita e de bênção, debaixo do favor de Deus. Então esse mês de dezembro é um mês que a gente traz mensagens para que você relembre, para que você entenda, né? Nós pregamos sobre a semeadura, pregamos domingo passado sobre as imagens do coração. Quantos tem imagens aí para o ano de 2026? Amém, querido? Amém? Então, não espere que você vá chegar em algum lugar que a sua imaginação já chegou antes. Nós vimos dentro da Bíblia isso domingo passado. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, que se tem o tema, o tempo de transbordar chegou. Fala assim comigo, o tempo, fale com fé, o tempo de transbordar chegou. Falei, eu creio. Salmos 144, verso 13. Diz assim, hoje eu vou ler muito a Bíblia para você, tá, irmão? Os nossos celeiros estarão cheios. Eu vou ler esse texto, você vai ler com as mãos assim, irmão. Coloca as suas mãos assim. Presta atenção no que eu estou lendo para você, que a Bíblia está falando para você. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmão. Quando a gente fala de bênção, a gente acha que é só dinheiro. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Seu casamento, seus filhos, sua saúde, seus relacionamentos, sua empresa, seu ministério. O texto está dizendo que os nossos celeiros estarão cheios. Os nossos rebanhos se multiplicarão a milhares, irmão. As dezenas de milhares em nossos campos, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Se é por Jesus, pode ser mais forte. Se você crê, pode dar um glória a Deus, amém? Uou! Tem um texto que diz que os nossos celeiros vão estar entulhados, cheios. Aqui em outra versão é entulhados, significa completamente cheio, completamente abarrotado. Você já foi comprar pipoca, que o cara foi pegar a pipoca e ele botou lá, aí ele encheu o saquinho, aí ele fez assim, depois ele jogou mais e fez assim, e sacudiu, aí no final ele jogou um monte, caiu um monte para o lado e te entregou, que você não conseguia nem carregar. Alguém já passou por isso já, irmão? É isso que o Senhor está falando. Os nossos celeiros vão estar abarrotados, né? Isso é promessa de Deus para nossas vidas, né? Ano 2026, como eu já botei lá no nosso grupo, reinando em vida,
né? 2025 foi o ano do descanso, 2026 reinando em vida. Quantos vão reinar em vida aqui, amém, queridos? Quando eu chegar no céu, eu não vejo a hora de chegar no céu e receber minha mansão de ouro. Esquece, te enganaram. No céu, na eternidade, não é a rua de ouro, a nossa herança não é a rua de ouro. Na eternidade, a nossa herança não é a mansão de ouro, não é o condomínio, não. A Bíblia diz que a nossa herança é Jesus. O nosso maior prêmio é Jesus. Não importa se é ter rua, claro que vai ter rua de ouro, porque você está andando com Jesus, não tem jeito, mas a nossa maior herança é Jesus. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem na abundância da graça e no dom da justiça, reinarão em vida. Mas precisa de alguns fatores para isso acontecer. Eu, como fui um bom homem da roça, um bom agricultor da roça, né, eu entendi alguns fatores que nós praticávamos lá. Eu queria te falar alguns fatores nessa noite, rapidinho, para que quando você chegar aqui no culto da virada, você se lembre das imagens, você se lembra dessa mensagem, você se lembra das mensagens da semeadura, para que no dia 31 você faça algo profético, para que os seus celeiros estejam entulhados, para que os seus celeiros estejam cheios das mais variadas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, amém, amado? Primeiro fator para você ter uma grande colheita, é um solo apropriado, amém, querido? Você precisa ter um solo. Lucas capítulo 8 fala da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, ele semeou em vários solos a semente, mas nem todo solo pôde germinar, nem todo solo pode dar frutos. A Bíblia diz que uns caíram entre os espinhos, outros caíram entre as pedras. Você pode plantar, mas para você plantar, você precisa de um solo apropriado. Tem pessoas que plantam sim, mas elas plantam em solo errado. E o problema da parábola do semeador não era a semente. O problema da parábola do semeador era o solo que não era bom. Lucas capítulo 8, verso 15, diz assim: mas as que caíram em boa terra, com coração bom e generoso, que ouvem a palavra e retêm e dão fruto, com perseverança, essas deram frutos. Olha que interessante, querido. Esse texto está fazendo uma relação entre a terra e o... De novo, hein? Domingo passado nós pregamos que a imaginação vem do... E o texto está dizendo agora que a terra é o coração. Então o texto está dizendo que a terra caiu, a semente caiu em terra boa. Então esse texto está fazendo uma relação entre a terra e o coração. A boa terra é um bom coração, é um coração reto, é um coração sem pedras, é um coração sem espinhos. A Bíblia diz que um coração assim, os celeiros vão ser entulhados, os celeiros vão se encher, os celeiros vão se multiplicar. Por isso precisamos guardar o nosso coração, que foi a mensagem de domingo passado, Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha o que o texto diz: acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E Salmo 139, verso 23 e verso 24 diz assim: vê-se em mim, o salmista falando para Deus, Deus, vê-se em mim, sonda, ó Deus, o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Sabe, querido, você precisa orar para o seu coração. Você já orou pelo seu coração? Você já orou a Deus, falou assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem algo errado no meu coração, vê se tem alguma coisa que não agrada ao Senhor. Sabe, Jeremias capítulo 17, verso 9, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Querido, o nosso coração, ele precisa ser sondado por Deus. Só Deus pode ver o nosso coração e pode nos dar a revelação de nós mesmos. A pior coisa que Deus pode fazer para nós é atender às nossas vontades, porque o nosso coração, sabe, sem a direção do Espírito Santo de Deus, ele é enganoso.
Só Ele pode nos mostrar. O texto está dizendo que a semente que caiu em pedra, em coração ruim, não frutificou. Nós vamos ter um ano de transbordar, amém, querido? Mas o coração que é o solo. Salmo 139, verso 24, diz que, nós já lemos ele, então a parábola diz que a semente que caiu num reto coração, essa frutificou. Presta atenção, queridos, a semente que está sendo semeada para você nessa noite, a semente que vai ser semeada durante todo o ano para você, a semente que vai ser semeada no ano, na virada do ano, a palavra de Deus diz que a semente que caiu num reto coração, ela frutificou, ela encheu de frutos, mas um coração livre de amarguras, livre de ofensas, um coração que foi transformado por Senhor, sabe, senão você não irá transbordar. O texto diz que o coração, que era de pedra, ele não transbordou. Se alguém te ofendeu, peça a Deus que lhe ajude a perdoar, querido. Geralmente as pessoas mais próximas, que nós mais amamos, são as que produzem maiores feridas em nós. Grave essa palavra que eu vou te falar nessa noite. O solo de um coração ofendido, ele é estéril. O solo de um coração ofendido, ele é estéril, ele não dá fruto, ele não frutifica. Ele pode estar dentro da igreja, ele pode cantar, ele pode levantar a mão, ele pode trazer dízimo, ele pode trazer oferta, mas o texto diz que esse coração, ele é infrutífero. Sabe, querido, não sei se você tem alguém para perdoar, não sei se tem alguém que você precisa pedir perdão nesse final de ano. Não espere sentir, isso é uma decisão, sabe? Tem pessoas que fluem nos dons, tem pessoas que vê tantas coisas, mas tem dificuldade nessas áreas. Eu conheci tantas pessoas assim, pessoas abençoadas, que faziam, aconteciam, mas elas não cresciam, sabe, elas não davam frutos, porque elas têm problema com perdão. E se você fizer isso, querido, qual será o seu resultado? Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 61, verso 3. Isaías 61, verso 3 diz assim: e dará a todos o que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia, amém, querido? Fala assim: eu sou carvalho de justiça. Você sabe o que é o carvalho de justiça, irmão? É uma árvore nobre, sabe, que busca água lá nas profundidades. Ela não busca água na superficialidade. Ela tem muita resistência à seca. A Bíblia diz que nós seremos como carvalhos de justiça. O carvalho de justiça tem raízes profundas. No meio da seca ele continua verde. Assim somos nós, que vivemos na dependência do Senhor, que temos um coração reto diante do Senhor. Somos carvalho de justiça, amém, amado? Somos supridos, recebemos refrigérios em tempos difíceis. Não importa o que vai acontecer em 2026, eu, você, nós, a Bíblia diz que nós somos carvalho de justiça. Amém? Oh, não é coach aqui, irmão, não é uma palavra de incentivo para você, é a palavra da Bíblia. A Bíblia está dizendo que nos tempos difíceis o Senhor vai ser refrigério para nós. Seremos como os carvalhos de justiça, como raízes fortes, frondosas, com frutos em abundância. Olha o que diz Isaías 61, de 1 a 3, vamos ler o resto todinho. Foi o que eu li: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar o que tem um coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, e libertação de trevas aos prisioneiros, verso 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, aleluia, e dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Oh! O
Senhor quer te abençoar, não é para você ser um filhinho mimado, é para a glória dEle. É para que as pessoas olhem para você e vejam que existe um Deus que cuida de você. 2026, você vai frutificar, mas deixa eu te falar, a semente tem que cair num solo apropriado. Você já orou pelo seu coração? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não sei porque eu não sou abençoado. Por causa do coração. Pastor, eu não sei porque as coisas não acontecem comigo. Por causa do coração. Tenha coragem. Pede Deus para te mostrar o seu coração. Porque um coração pedregoso, ele é infrutífero. A semente só pode germinar num coração que o Senhor manda. Mas vamos para frente. Quem já foi na roça aí, amém? Quem já plantou milho? Ninguém. Feijão? Ninguém. Você se formou na roça, né? Essa vida tem cara de roça. Mas não é assim? Não tem que ter o solo bom. Me ajuda aí, que era formada lá. Segunda coisa para a roça. Para você ter os seus celeiros entulhados, você precisa de uma boa semente. A qualidade da semente. Presta atenção, querido. Mateus capítulo 13, verso 38. Olha que lindo, irmão. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, mas a boa semente são os filhos do reino. Fala em voz alta assim comigo. Eu sou. Fala forte. Eu sou uma boa semente. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque disseram para você que a semente é o dinheiro que você traz aqui. Não! Sim, mas também não. Você é a semente. Você sabia que você é a semente? O sucesso de uma lavoura depende da qualidade da semente, né? O Ministério da Agricultura, eu estava lendo ali, ele agora botou uma portaria, uma regra, que para a produção e comercialização dos grãos, somente sementes que têm entre 98% e 99% de qualidade que pode ser germinada. Em outras palavras, só pode ser vendida semente de soja, semente de milho, semente de que for, se o cara que vende garantir que 99%, você vai botar 100 sementes lá, 99 vai germinar e vai dar fruto. Senão ela não pode ser comercializada, né? A semente tem que ter qualidade. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tiago capítulo 3, verso 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O sucesso de uma lavoura depende da semente. A semente só pode produzir segundo a sua espécie. Assim como a figueira não pode produzir azeitona, um pé de desonra, um pé de divisão, não pode produzir honra e unidade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz assim: pois nós somos cooperadoras de Deus, nós somos lavoura de Deus. A Bíblia está dizendo que nós somos uma lavoura e edifício de Deus. O texto está dizendo que nós somos lavoura de Deus, né? E Ele, sabe, como lavoura de Deus, Ele não permitirá que sementes impuras sejam plantadas em nós. O Senhor é que cuida de nós. Deus ama a sua igreja, e Ele não vai permitir que sementes impuras, sabe, sementes de contenda, semente de desonra, semente de difamação, germine divisões no meio do seu povo. O Senhor não permitirá que essas sementes possam germinar no meio da igreja dele, porque Ele cuida. Então, o que o Senhor faz com esse tipo de semente? O que Deus faz com esse tipo de semente? O que o Senhor faz com as pessoas que produzem divisões, desonra, difamação no meio da igreja? Mateus capítulo 7, verso 16, verso 17 e 19, diz assim, Mateus capítulo 16, vocês o reconhecerão por seus frutos.
Podem colher uva de espinheiro ou figos de erva daninha. Verso 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvores ruins dá frutos ruins. Verso 19. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Uau. Esse é o Senhor que está falando, né? Tem texto que fala que são abrolhos, pessoas que causam dano ao corpo de Cristo. Árvores mal produzem maus frutos, e o texto está dizendo que o Senhor vai cortar e vai lançar no fogo. Deixa eu te falar, isso não é uma palavra para ímpio, isso é uma palavra para crente. Fogo não é o inferno, é a disciplina no milênio. É a disciplina que esse cristão passará no milênio de Cristo. Mais à frente o Senhor fala em Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. Ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O reino dos céus é o milênio, não é o céu. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, está falando de crente, irmão, não está falando de ímpio. Quem faz isso aqui é crente, não é ímpio. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta de mim vocês que praticam o mal. Eram crentes, mas eram abrolhos, semente ruim, nocivos para os outros. Aqueles que não fazem o bem para o corpo, aqueles que difamam o corpo de Cristo. Tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. Vou falar para essa turma aqui, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado quando você for falar de um filho de Deus. Tenha muito cuidado quando você for falar de alguém que Jesus morreu na cruz para salvar a vida dele. Aqueles que não fazem o bem para o corpo, aqueles que difamam, que contaminam, que geram divisões. Lucas capítulo 6, verso 17, 3, verso 17 diz isso aqui: ele trará uma pá em sua mão, a fim de limpar a eira e juntar o trigo no seu celeiro, mas vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. O Senhor tem zelo pela sua igreja, Ele não vai permitir que a palha fique no meio do trigo, mas é Ele que tem a pá, é Ele que separa. O que é trigo, pastor? Trigo é quem tem compromisso, quem permanece firme nos dias difíceis de luta. Esse é trigo. Balança, volta, mas está lá. O que é palha? Palha é aquele que só tem volume. Quando vem o vento forte, quando vem os dias difíceis, ele vai embora, porque ele não tem aliança, ele não tem compromisso. O Senhor diz que o Senhor vai separar. Então não queira ser o Senhor. Não queira você dizer quem presta, quem não presta, quem é bom, quem não é bom, quem é perfeito. Primeira coisa que você ora pelo seu coração. Esquece o coração dos outros. A gente tem mania de achar quem é bom, quem é ruim, quem serve, quem não serve, quem é bênção, quem não é. Nosso irmão é uma bênção. Que bênção, porque você não mora com ele, você não conhece ele. Eu gosto quando você fala que eu sou uma bênção. Nossa, meu pastor é uma bênção. Amém, irmão. Mas quando a minha mulher fala, meu marido é uma bênção, aí é outro nível. 31 anos me aguentando. Se ela falar é porque eu sou. Estava esses dias conversando com um camarada e falou assim: qual é a diferença da sua igreja para as outras? Eu falei: a minha mulher. Ela falou: por que ela é boa? Eu falei: não, porque ela ouve eu pregar, e quando eu estou pregando ela dá um glória a Deus. Porque enquanto eu estiver pregando e a minha mulher ainda estiver ouvindo, porque dá para enganar vocês, mas ela não dá. Você está entendendo, irmão? Quando vocês veem minha mulher chorando na igreja, levantando a mão, meus filhos, você dá para confiar nesse homem.
Não olha para mim não, olha para minha família. Esse irmão é uma bênção. Que bênção o quê, irmão? Você sabe se ele é bênção? Você mora lá com ele? Ele pode ser uma bênção perto de você. Para de definir quem é bênção e quem não é bênção. Aquele irmão não presta. Aquele irmão é cheio de problemas. Você conhece a vida dele? Sabe o que ele já passou? Às vezes só do cara estar aqui é muito mais do que eu. O cara na infância passou tanta coisa, abandonou, saiu tanta luta, o cara está aqui ainda. Então quando você for olhar para uma pessoa, irmão, é Deus que tem a pá. É Ele que vai separar quem presta e quem não presta. É Ele que sabe quem é bênção e quem não é bênção. A grosso modo, todos nós somos bênção. Porque o meu preço que Deus pagou foi o mesmo que pagou para você. Eu não custei mais, você não custou menos. Nós custamos o mesmo valor para Jesus. Agora Romanos capítulo 11, verso 16 diz assim: vocês querem ter um ano de transbordar o ano que vem, irmão? Amém? Primeira coisa, solo bom. Segunda coisa, boa semente. Romanos capítulo 11 vai dizer assim: se é santa a massa que é oferecida. Gente, que tradução é essa que vocês arranjaram para mim? Não, sério, deixa a minha tradução velha. Se é santas primícias que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também é. Então se as primícias são santas, toda a massa é. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Sabe, amados, se somos santas primícias, nós fomos santos, e a totalidade será santa. Domingo que vem eu vou pregar sobre as primícias. É a última palavra antes da virada do ano, para você entender o que são as primícias. Nós somos a raiz, irmão. Se a raiz é santa, os nossos filhos serão santos. Se nós somos, as primícias são santas, nosso casamento será santo, nossa vida será santa. É isso que o texto está dizendo. Pais, se você é santo, seu filho vai ser santo. Se você ama o Senhor, os seus filhos vão amar o Senhor. Se você é fiel ao Senhor, se você é trigo, os seus filhos vão ser trigo. Qual o espírito que nós temos passado para os outros? Um espírito de honra ou um espírito de desonra? Não, eu gosto da coinonia, mas eu não concordo com tudo que prega. Eu não concordo com... Qual espírito você tem passado? Qual cruz que você morreu para você concordar ou discordar de alguma coisa? Nós temos a Bíblia. Sabe, querido? Então o texto está dizendo assim: qual espírito nós temos passado para os outros, de honra ou desonra, de unidade ou de divisão? Você acha que Deus vai transbordar celeiros em 2026 para quem passa desonra, semente ruim? Você acha que em 2026 o Senhor vai transbordar celeiros para quem promove divisões? E eu não estou falando de vocês aqui não, irmão, eu estou pregando porque eu tenho que pregar, essa é a qualidade. Eu conheço muito mal o meu coração. Eu estou tentando ainda conhecer o meu coração. Quanto mais conhecer o coração dos outros. Qual espírito nós temos passado? De unidade ou de divisão? Estamos falando da qualidade da semente. É necessário orar, guardar a igreja contra toda semente contaminada. É nossa função, irmão, guardar a igreja contra toda semente contaminada. Eu já chorei por pessoas que foram embora. Mais tarde eu pude ver que era abrolhos, pessoas nocivas, que causavam dano ao corpo de Cristo. Eu entendi que elas não foram embora, foi o próprio Deus que removeu do nosso meio. Quem me remove é quem planta, quem remove é Deus. Quem será plantado na casa do Senhor? O salmista perguntou: pai, quem será plantado? Você consegue imaginar você ser uma plantação da casa de Deus? O salmista falou assim: Senhor, quem será plantado na sua casa? Salmo 92, e aí o verso 12 e 13 responde assim: os justos florescerão como palmeiras,
crescerão como o cedro do Líbano, aleluia, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Deus, aleluia. São esses que serão plantados. O justo será como a palmeira, vai crescer como o cedro do Líbano. A palmeira, irmão, é resistente à tempestade. Palmeira é um negócio terrível, irmão. Ela balança, as folhas caem, a chuva vem, mas ela não cai, ela permanece lá. A Bíblia diz que os justos são como as palmeiras plantadas na casa do Senhor. Em 2005 houve aquele grande tsunami lá na Indonésia, sabe, e acabou com tudo, levou casas. Aí quando filmou, sabe quem estava de pé? A palmeira. E gente, foram salvas, agarradas nas palmeiras, sabe, elas permaneceram salvas ali, salvando pessoas. Deixa eu te falar, a Bíblia está dizendo que essa palmeira sou eu, essa palmeira é você, amém, querido? Amém? Pode vir vento, pode vir balançar, pode dar tempestade, mas nós não vamos cair, nós vamos permanecer firmes, plantados na casa do Senhor. Nós seremos ainda, sabe o que? Socorros para aquelas pessoas se agarrarem em você. O tsunami está na vida dele, o negócio está destruído, ele não tem para onde ir, ele encontra você e agarra em você. O que eu faço? Você fala assim: a casa do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos como palmeiras plantadas. Olha a qualidade da semente. Mas o texto diz também que nós seremos como o cedro do Líbano, irmão. O cedro do Líbano simboliza de força, sabe, ele pode chegar a 40 metros de altura, sabe, ele pode chegar a 14 metros de diâmetro. O seu tronco, a sua madeira, ela é forte, ela é usada para fazer navios. A Bíblia está dizendo que esse será eu e você. Fala assim: eu sou palmeira. Mas tem gente que chega e fala com orgulho, né? Mas não é esse time aí não, é Palmeiras. Eu sou palmeira, fala, eu sou cedro do Líbano, amém, querido? É isso que a Bíblia está dizendo. Nós vamos crescer, nós vamos gerar discípulos, nós vamos alcançar lugares altos em Cristo Jesus, porque o solo é bom do meu coração e a semente é boa, amém? Aleluia. Tem gente esperando mágica. 2026 eu vou lá na igreja e vai acontecer tudo para a minha vida. Não vai. Você vai continuar ralando do mesmo jeito, se a semente não for boa e o coração não for tratado. Não vai acontecer nada. Vai ser só mais um ano. Mas aqui não tem gente assim, amém, queridos? Vamos lá para o quarto fator para acabar. Para uma semente produzir bem, ela precisa de um solo bom, ela precisa de uma semente abençoada, mas ela precisa de um fertilizante eficaz. Esse dia eu quase matei meu pé de jabuticaba. Botei adubo demais. Nós precisamos de um fertilizante eficaz. Toda plantação precisa de adubo. Sabe, a palavra de Deus é o nosso fertilizante. A palavra de Deus é o nutriente da fé. Quem fica 1, 2, 3 dias sem ouvir a palavra, uma semana, duas semanas a pessoa não vem no culto, pode olhar para a cara dela, as folhas estão murchas. Vai na célula, está murcha, porque a palavra de Deus é o nosso fertilizante. Romanos capítulo 10, verso 17, olha o que diz Romanos 10, 17, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Enquanto você está aqui ouvindo essa mensagem, sabe o que está acontecendo? A fé está crescendo no seu coração, você está sendo fertilizado, você está sendo irrigado, sabe, está gerando vida em você, porque a fé vem, não por você estar em casa, a fé não vem porque você foi para o shopping, a fé não vem porque você fez isso ou aquilo, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, aleluia. Ele é o nosso fertilizante. A cada dia que você ouve a palavra da graça, você é fortalecido, verdadeiramente começa a acontecer uma transformação na sua vida, sabe, o que a gente come define como será a nossa vida. Já viu que tem gente que tem cara de hambúrguer? Tem gente que você olha para ela que tem cara de miojo, porque você se parece com o que você come. Somos aquilo que colocamos para dentro de nós.
Por que o homem caiu lá do Éden? Porque ele comeu algo errado. Ele comeu uma comida que não era para comer. Mas como que ele foi salvo na cruz? Porque agora ele come corretamente. O que ele come? João capítulo 6, verso 35, diz assim: então declarou Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 57 completa, dizendo assim: da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio por causa do meu Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Verso 58, esse é o pão que desceu do céu, o que os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta de Jesus, esse viverá para sempre, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Não é qualquer palavra que gera fé em você. A fé é só gerada pela palavra da graça, pela palavra de Cristo. Palavra de condenação não gera fé. Palavra de performance não gera fé. Palavra de autoajuda não gera fé. A única fé que é gerada quando é pregada a palavra de Cristo. É isso que Deus está falando nos nossos corações. Quando comemos do pão da vida, ele é metabolizado em nosso espírito. Sabe, o próprio Senhor Jesus passa a fazer parte de nós. É como você quando você se alimenta. Quando você se alimenta, aquele alimento entra dentro de você, aquilo é metabolizado, vai para a sua corrente sanguínea, passa a fazer parte de você. Jesus está dizendo assim: eu sou o pão da vida, quem come de mim, eu entro dentro dele, eu metabolizo ali dentro, e ele passa a viver comigo, ser o mesmo Espírito comigo. Tem gente que quer se alimentar da palavra de Deus uma vez na semana, tem gente que não vem no culto, tem gente que falta o culto, tem gente que não ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir, ela é o fertilizante da nossa alma. Você quer ter um ano de colheita no próximo ano? Se alimente, fertilize a sua vida. Arranjei um emprego no shopping, sai! Arranjei um emprego na farmácia, sai! Arranjei um emprego na padaria, sai! Estou falando isso com autoridade para você, porque você não vai ser a primeira nem a última que eu já aconselhei isso, e saíram e foram prósperos e abençoados. Porque o que vai te alimentar não é o seu emprego no shopping, não é o seu emprego na farmácia. O que vai te alimentar é a palavra que você ouve todo dia, que Cristo vai te levar a reinar em vida. Nós precisamos decidir qual o sistema que nós vamos crer, se é o sistema do mundo ou se é o sistema de Deus. Ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou todas as coisas são acrescentadas para aqueles que buscam o reino de Deus. Ou a gente pega a Bíblia, rasga isso, joga fora e vai embora. Ou a gente crê ou a gente não crê. Quando a Bíblia diz para nós buscarmos o reino dele, que todas as coisas serão acrescentadas, nós precisamos definir se nós vamos crer nisso ou não. Ah, mas está tão difícil, aparecer um emprego no shopping, pastor, não vou conseguir mais vir na igreja. Vai, já pega a carta de desvio logo, porque quem não se alimenta da palavra, não gera fé, morre, murcha. Mas o diabo está falando assim: eu que sei as dívidas que eu tenho. Você ficou escandalizado, irmão? Isso aqui para muita gente é só o Logos. A revelação não está nessas folhas. A revelação está na intimidade que você tem com Deus. Você pode ter esse monte de folha e ser menos do que o criminoso, do que o bandido que o evangelista deu para ele. O evangelista deu uma Bíblia para ele e falou assim: você recebe essa Bíblia aqui? Não quero isso não. Não, pega a Bíblia. Se você me der essa Bíblia, eu vou fumar cada página dessa, de maconha. Aí o evangelista falou assim: tá bom. Só que antes de fumar, você lê ela, a página que você vai fumar. Era aquele Novo Testamentozinho que dá na... Aí ele falou: então tá bom. Folha fininha, é as melhores para fumar maconha, dizem que é essas folhas aqui. Aí ele fumou Mateus, leu todas as folhas. Fumou Marcos, leu todas as folhas. Fumou Mateus, Marcos, Lucas, fumou. Começou a fumar João. Quando ele foi fumar João, que ele leu lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. Ele levantou a mão e aceitou Jesus. Vale mais uma Bíblia dessa na mão de um drogado, que acredita, do que uma Bíblia na mão de um crente empoeirada. Se a Bíblia está dizendo para você, buscar primeiro o reino de Deus,
É porque precisamos acreditar, irmão. Como que pode um crente que não tem fertilizante? Como que pode um crente que não ouve a palavra de Deus, que não come de Cristo? A palavra, nós vimos que é sozo. A palavra tem poder. A palavra traz alegria. A palavra traz conforto. A palavra traz salvação. A palavra traz libertação. A palavra traz cura. A palavra traz restauração. A palavra traz crescimento. A palavra traz fé. A palavra traz segurança. A palavra traz vitória. A palavra traz paz. A vida. A palavra traz toda sorte de bênção. Sozo é a salvação, a cura e a libertação para todas as áreas da nossa vida. Você não passa um dia sequer sem comer, mas a gente passa uma semana sem se alimentar da palavra de Deus. Você quer os seus entulhos transbordando o próximo ano? Amém, irmão? Amém? Solo bom, semente boa e fertilizante. Não existe colheita se não for assim. Nós precisamos nos manter nutridos, cheios de vigor espiritual. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento. Êxodo capítulo 23, verso 25, 26 e 30, diz assim, 23, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele o abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Prestem culto, esteja no lugar que prega a palavra, esteja no lugar que ministra a palavra, que eu vou, deixa lá no versículo anterior, irmão, que eu vou te abençoar, eu vou ser alimento e água, eu vou tirar a doença do meio de vocês. Olha o que o texto está dizendo. Tem gente que fica doente, se o pastor liga para ela, porque o pastor tem que ligar, irmão. Irmão, você não veio no culto? Ah, pastor, estava passando meio mal. Aí que é para você vir. Aqui é o hospital. É aqui que você tem que vir o dia que você está passando mal. Chama o irmão e fala assim, irmão, não estou conseguindo nem sair da cama. Você pode vir aqui me buscar para mim para o culto? Não, irmão, fica aí em casa. Descansar o quê, irmão? Eu tenho que ir para o hospital. Porque a Bíblia está dizendo, prestem culto ao Deus vivo, e Ele o abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Verso 25, 27, não sei. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem mulher estéril. Tem crente que fica grávida, não fala porque tem medo de zóio grande. Não falei ainda não, estou guardando segredo, porque como é que é? Superstição. Em nosso meio, nenhuma grávida perderá o filho, e não haverá mulher estéril. Farei completar o tempo da duração da vida de vocês. Nós precisamos acreditar no que a Bíblia diz ou não. Verso 27, era só até esse. Mandarei adiante de vocês. Verso 30, irmão. E os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse, para reinar em vida sobre toda a terra. Aleluia. É quando você presta culto que a sua fé é fortalecida. É quando você vem à igreja, quando você vai numa célula, quando você ouve a palavra. A irmã falou aqui na hora da palavra, a gente chega, mas Deus muda tudo. Qual tem sido a sua terra, querido? Onde Deus plantou você? Onde Deus te plantou aqui? A Bíblia está dizendo que aqui as mulheres não terão aborto, as mulheres não serão estéreis, aqui não terá doença. Deus vai nos abençoar, amém? Deus deu a cada um de nós a boa semente para encher a terra. Por quê? Porque o tempo de transbordar chegou. Precisamos usar os nutrientes da fé. Precisamos, querido, usar a palavra de Deus. Precisamos de um bom solo. Precisamos de uma boa semente. Precisamos de fertilizante. E 4, o tempo de semear e colher. Há tempo de semear e tempo de colher. Qual é esse tempo? Para ter uma colheita, irmão, nós precisamos, os agricultores, eles avaliam tudo antes de plantar. Eles avaliam o clima,
acidez do solo, irrigação, até lua eles olham. Não, na lua boa é que dá. Eu achava que isso era superstição, sabe? Depois eu descobri que é verdade. Até a lua influencia. É de extrema importância ter o tempo favorável para que a lavoura seja bem sucedida e garanta uma boa colheita. E quanto a nós, irmão, qual é o tempo certo para semear? Presta atenção, pais, no que eu vou falar para você aqui agora. Presta atenção, Ministério Infantil. Presta atenção, igreja. O que eu vou falar aqui para você aqui agora? Especialistas disseram que a população infantil mundial irá diminuir em 2040. A porção mais velha da população em 2040 será muito maior do que a das crianças e jovens. O IBGE disse que o total de crianças até 14 anos caiu 13%. As pessoas não estão tendo mais filhos. O que tem isso a ver, pastor? É comprovado que o tempo de Deus, o tempo oportuno para alcançar as nossas crianças. A pesquisa nos Estados Unidos diz que 85% dos membros da igreja conheceram Jesus antes dos 14 anos. 85% dos cristãos dos Estados Unidos conheceram Jesus antes dos 14 anos. Já está provado que quando uma pessoa cresce sem o conhecimento da verdade do Evangelho, quando essa pessoa cresce e envelhece, a chance dela receber a Cristo na fase adulta diminui consideravelmente. O que é mais fácil, querido? Escrever o nome em um tijolo com argila fresca ou escrever o seu nome num tijolo que já passou pelo forno, que já endureceu? Esse é o tempo de escrever algo na vida das nossas crianças. Presta atenção, pais, no que eu estou falando para você. Presta atenção. Nada é impossível para Deus, mas é muito mais fácil ganhar as crianças do que adultos. Eu fico vendo pais, eu tremo como pastor, eu tremo. Eu fico vendo pais inconsequentes, egoístas, tolos, que só pensam no umbigo deles, que não têm o menor conhecimento da responsabilidade que está sobre as costas deles. Eu vejo pais que saem da igreja e a gente vai atrás deles e fala assim: o que está acontecendo, cara? Eles falam assim: estou desanimado, não estou afim. E eu olho para ele e falo assim: você sabe o que você está plantando na vida dos seus filhos? Porque às vezes eu tenho bagagem, eu vou falar aqui para vocês, irmão, eu tenho bagagem para ficar fora da igreja 1, 2, 5 meses. Eu acho que não me afetaria em nada. Eu tenho, é o mínimo. A minha fé não vai diminuir, mas eu não vou para o mundo. Agora, os nossos filhos não têm essa bagagem. Quando você na crise some, você está ensinando para o seu filho que na crise você some. Você planta uma semente no coração dele, que Jesus só é importante quando as coisas estão boas para você. Que quando você briga, quando você tem problema, pode faltar culto, pode ir embora, pode desanimar. Deixa eu falar com você que é pai, animado ou desanimado, querendo ou não querendo, se você tem responsabilidade, se você ama os seus filhos, o lugar de você estar é na casa do Senhor, plantado, mostrando para ele que aqui é o caminho do Senhor, até ele tomar a decisão do que ele quer para a vida dele. Quantas vezes eu vim para a igreja sem vontade? Quantas vezes eu e minha esposa falamos assim: vamos parar? E nós falamos assim: se nós parar, a pergunta era o seguinte: e os nossos filhos?
tempo de semear e colher nas nossas crianças. Seu filho é a coisa mais importante que você tem. Às vezes a gente faz uma programação aqui para as crianças lá em cima, passa a semana inteira divulgando, olha, domingo que vem vai ter uma aula especial para as crianças, o pai não vem. Você está perdendo a oportunidade da melhor colheita quando você chegar diante de Deus para você mostrar. Sabe, querido? João capítulo 9, verso 4 diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou, porque a noite se aproxima, quando ninguém mais poderá trabalhar. Ainda é dia, as portas estão abertas para alcançarmos essa geração de criança. Seus corações estão abertos para serem evangelizados. Eles aprendem fácil. Eles aprendem fácil. Você ensina que eles aprendem. É uma argila mole. O que você ensina com a sua atitude, ele aprende. Apocalipse 7:9, João teve uma revelação. E ele viu lá. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono do Cordeiro, com veste branca e segurando palmas. Esses são os frutos da graça, irmão. Esses são os frutos daqueles que receberão Jesus, uma grande multidão, lavada pelo sangue de Jesus, que foram alcançados por mim e por você. É tempo de plantar. É tempo de plantar, querido. Comece pela sua casa, comece pelos seus filhos. Seus filhos é a coisa mais importante que você tem. Leve eles para a célula, ensina eles a orar, ensina eles a ler a Bíblia, ensina eles a cantar, tira esse celular da mão deles um pouco, dá uma coisa mais produtiva, ore com eles, cante com eles, bota ele para orar antes de dormir, ora quando na hora da refeição, ensina seu filho, eles aprendem tudo. Na casa do Raí, quem ora é os crianças na hora da comida, não é? Ah, porque nasceu especial? Não, porque foi ensinado. Sabe, querido, é tempo de você ensinar, é tempo de você plantar, e Deus vai encher os seus celeiros de todas as áreas. Agora você acha que Deus vai abençoar 2026, encher, transbordar um coração cheio de pedra, uma semente problemática, não tem fertilizante, não ouve a palavra de Deus, não cresce em fé para declarar, não semeia nada. Eu quero encerrar nessa noite com a quinta e último fator, para que você tenha os seus celeiros abençoados. Depois que o agricultor prepara a terra, depois que ele escolhe a semente, depois que ele arranja o fertilizante, depois que ele decide o tempo certo, ele precisa da chuva. Fala assim comigo, a chuva. Lá em Gênesis nós lemos que o Senhor criou a terra, mas a semente, ela só pôde dar frutos depois que veio a chuva. Gênesis capítulo 2, verso 5 diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. A terra estava formada, mas não dava nada, porque não tinha caído chuva, e também não tinha homem sobre a terra. O texto mostra que a chuva é uma ação que vem de Deus para gerar frutos. Presta atenção, queridos. Eu vim da roça. Uma das coisas que mais alegra o cara da roça é quando chove. Uma coisa que mais entristece o homem da cidade é quando chove. Choveu, tempo ruim. Como é que está o tempo hoje? Tempo ruim. Ai, coitado do pessoal da cidade.
Na roça choveu, é tempo bom. Porque o grão só nasce quando vem a chuva. Então é a ação de Deus para gerar frutos. Mas por outro lado havia o trabalho do homem, de lavrar a terra. E não tinha pecado, irmão. Era debaixo do favor e da graça de Deus. Sem chuva não tinha celeiro entulhado. Sem chuva não tem colheita transbordante. Se em 2026 não tiver chuva, e agora você sabe que eu não estou falando dessa chuva, estou falando da chuva de Deus. Se não tiver chuva, não tem colheita. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8, nosso amigo Tiago, brabo pra caramba, diz assim: sejam também pacientes. Portanto, irmão, seja paciente até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, como espera com paciência até que venham as chuvas de outono e da primavera. A Bíblia é um livro de roça. Para colher os frutos, nós desejamos, nós precisamos da chuva. Quem dá a chuva é Deus. Está cheio de crente querendo colher frutos, mas com ansiedade. Eu estou preocupado, eu não sei se isso vai acontecer. Não é com ansiedade. Ansiedade e preocupação são inúteis. Mateus capítulo 6, verso 27. Mateus 6, 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Enfim, ansiedade não serve para nada. Ansiedade é inútil. O que Tiago está nos recomendando a fazer em Tiago 5 e 8, nós temos paciência. Fala assim, paciência. Qual é a sua lavoura? Pergunta para a pessoa que está do seu lado enquanto que eu tomo água assim: qual é a sua lavoura? Hein? O que você tem plantado? Ou não tem colheita sem lavoura. Tem pessoas que vão virar o ano de 2026. Rapaz, eu dou essas descidas que dói, tá? Foi difícil ontem ganhar de vocês no futebol, tá? Meu Deus. Tem pessoas que esperam virar o ano de 2026 e não tem projeto de nada. Qual é a sua lavoura, querido? Você tem semeado essa lavoura com oração e com lágrimas? Se você tem semeado com oração, eu quero te dizer que talvez a sua lavoura seja a restauração do seu casamento, eu não sei. Será que a sua lavoura é a sua prosperidade financeira? Talvez a sua lavoura é o seu ministério. Talvez a sua lavoura seja a multiplicação da sua célula. Olha, como eu sinto saudade daqueles líderes que falavam assim: pastor, minha célula não está multiplicando, eu tenho que multiplicar. Qual é a sua lavoura, querido? Será que é o filho que você está esperando? Será que é uma promoção? Se você tem gerado essa lavoura com lágrimas e oração, Tiago fala assim: tenha paciência, aguarde com paciência o precioso fruto, sabe? Aguarde que as primeiras chuvas do Senhor estão chegando. As primeiras chuvas do Senhor vai cair sobre você. Aguarde com paciência, enquanto ela não caia, fortaleça o seu coração. Tiago está falando isso. Você acha que o livro de Tiago está ensinando um curso de agronomia, irmão? Você acha que Tiago está usando a Bíblia para dizer, como lavrador que cuida da terra, que aguarda, que semeia a sua semente e que aguarda com paciência a chuva temporânea? Você acha que Tiago está fazendo curso de agronomia? Tiago está falando da vida espiritual. Se você regou a sua lavoura com oração, se você regou a sua lavoura com lágrimas, aguarde com paciência. Aguarde com perseverança as primeiras chuvas que vão começar a cair sobre a sua vida. Rejeite a ansiedade, rejeite o medo de não conseguir. Encha de fé o seu coração, declarando imagem do seu coração. Peça, ore, crê, confie. Depende do Espírito Santo. Veja a promessa que o Senhor tem em Jó, capítulo 14, versos 7 e 9. Para a árvore, pelo menos a esperança. Se cortada, imagina uma árvore cortada. Está dizendo que tem esperança para essa árvore. Uma árvore cortada, que estava seca, tornar a brotar,
e os seus frutos renovados novamente. Verso 8 e 9. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão, está seco. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda nova plantada. Você pode estar com uma árvore plantada seca, você pode ter desanimado, mas o cheiro das águas, o cheiro da chuva de Deus, está dizendo que você vai brotar, os seus ramos vão novamente darem frutos. Você pode começar a sentir o cheiro da chuva, o cheiro da terra molhada, porque ao cheiro das águas a sua raiz vai ser renovada, como uma planta nova. O texto está dizendo, se levantará para gerar frutos, frutos poderosos, frutos abundantes do Senhor. Quando a Bíblia fala de seca, seca é juízo, seca é lei, mas a chuva é o sinal da graça de Deus. Graça é o favor de Deus, é o amor, é o cuidado de Deus por nós. A chuva, sabe, é a ação completa do céu. Somente a chuva da sua graça pode transbordar as nossas vidas. Somente através do que o Espírito Santo, somente através da chuva de Deus em 2026, sabe que os seus celeiros transbordarão. Olha o que diz Reis capítulo 18, verso 41, já estou terminando. Reis 18, e Elias disse a Acabe o rei, vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Você está ouvindo o barulho de chuva na sua vida, querido? Você está ouvindo o barulho de chuva na sua vida? Molhando a sua lavoura. Você já tem uma lavoura? Hein? Olha aqui para mim. Você já tem uma lavoura? Para a chuva de Deus começar a cair sobre você. Já se ouve o ouvido de abundante chuva. Aleluia. O mundo espiritual está anunciando que a chuva está a caminho. Salmo 29, verso 3. Olha o que diz Salmo 29, 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. A voz do Senhor é como um trovão, irmão, que vem de cima para baixo, anunciando o poder do céu sobre a terra. Verso 8, 29, verso 8. Salmo 29, verso 8. Olha o que diz esse texto lindo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor anuncia os poderes das trevas, que o deserto está perto de acabar. A voz do Senhor trovejando como chuva, dizendo que a seca está perto de passar, sabe, porque os nossos desertos serão inundados pela chuva de Deus. Fala assim, o meu deserto será inundado. Fala, querido, o meu deserto, fala forte, o meu deserto será inundado pela chuva de Deus. Aleluia. Vai ser um lugar transbordante e fértil, vai dar muitos frutos. Reis capítulo 18, 44, 45, hoje eu estou lendo muito texto para você. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem pequena, do tamanho de um homem, está se levantando no mar. Então Elias disse, vai dizer ao rei, prepara o seu carro, desça, antes que a chuva chegue sobre a sua vida. Essa chuva é o mover de Deus, querido. Antes dos frutos, sempre vem a chuva. Antes de você começar a frutificar, tem que vir a chuva de Deus sobre a sua vida. Essa chuva é o mover de Deus, que vai transformar todo o deserto de dor, todo o sofrimento em frutos abundantes. 2026 nós veremos a provisão de Deus, nós veremos conversões de famílias, famílias inteiras aceitando Jesus. 2026 nós veremos, sabe, curas sobre as nossas vidas, grandes milagres. Deus virá com abundante chuva, sabe, com resultados de colheitas, de sonhos que a gente já tinha até imaginado, perdido a imaginação, porque ao cheiro das águas, os celeiros vão ficar entulhados de toda sorte de provisão, amém? Os seus rebanhos vão produzir a milhares, porque o tempo de reinar chegou, o tempo de reinar em vida chegou.
Sabe por quê, querido? Porque os filhos de Deus, eles reinam. Alegre-se, Sião! Alegre-se, Sião! Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que tua chuva vai descer. Faz chover. Bem forte, Coroninha! Pra cima, gente! Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Declare isso, Coroninha! Faz chover, faz chover. Declare isso, Coroninha! Oh, declare isso, Coroninha! Abre as comportas do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, Derrama chuva, Coroninha! faz chover. Entra debaixo dessa chuva! Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu, chover, Creia nisso, faz igreja! chover. Creia nisso, Coroninha! Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. 2026, nós vamos Se transbordar! pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Oh! Chuva de Deus! Chuva que traz milagres! Chuva que traz colheita! Chuva que traz transformação! Chuva que traz avivamento! Chuva que traz milagre! Oh, entre debaixo dessa chuva! Oh, declare que você crê nisso! Declare que você quer viver isso! Viver um tempo de avivamento de Deus! Porque os filhos de Deus reinam! Os filhos de Deus reinam! Os filhos de Deus reinam! Pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Comece a pedir, comece a Jesus clamar! virá. Entre debaixo do favor de Deus! Então
refrigera minha alma. Olha assim, querido, creia. Creia que o Senhor tem restituição. Os planos que foram embora, sonhos que se perderam. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é teu fim, não é o que Deus planejou. Do chão, erga um clamor, restitui. Mas nós acreditamos nisso, Pai. Nós acreditamos nisso, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor bem forte nessa noite. Você pode dar um grito de júbilo. A alegria em Sião, alegria em Sião. O povo de Deus jamais será humilhado novamente. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está preparando os nossos corações para algo profético para a virada desse ano, querido. Como são felizes aqueles que dão peso à palavra de Deus. Como são felizes aqueles que creem na palavra de Deus. Como são felizes aqueles que creem naquilo que Jesus conquistou na cruz. Deus está chamando para reinarmos em vida. Deus está nos chamando para transbordar os nossos celeiros em todas as áreas das nossas vidas. Ore pelo seu coração. Se afaste de pessoas que falam mal do Evangelho da Graça. Não ande com pessoas, não coma com pessoas que difamam a igreja. O próprio Paulo disse: se afaste dessas pessoas. Pessoas que falam mal de suas lideranças, que falam mal dos seus líderes, pessoas que falam mal das pessoas. Não comam com essas pessoas, ore por elas, mas não comam com elas. Essas pessoas atrasam suas vidas. Pare de querer ser bonzinho. Seja sábio, porque a sua celeira, o seu colheita depende do seu coração, depende do seu solo, depende daquilo que você fertiliza, depende do tempo que você semeia, depende da chuva que vai cair sobre a sua vida. Não ande com pessoas que difamam o corpo de Cristo, que falem mal das outras pessoas. Não ande, isso vai atrapalhar a sua colheita. Repreenda essas pessoas. Pessoas que não ouvem a palavra de Deus, mas que não acreditam em nada. Não ande com incrédulos, irmão. Incrédulos só te atrasa. Pastor, mas eu tenho que ficar perto deles para poder ganhá-los para Jesus. Se o Espírito Santo não está conseguindo fazer na vida deles, não é você que vai fazer. A melhor evangelização que você pode fazer para essas pessoas é quando elas olharem para você e ver você reinando em vida. Se afaste de pessoas que não creem no Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Essas pessoas migram as suas forças. Leia a Bíblia e veja o que Paulo falava dessas pessoas. Paulo dizia: essas pessoas nem salde elas, não comam com elas. O problema nosso é que às vezes a gente quer ser bonzinho com todo mundo e a gente atrasa a nossa colheita. O apóstolo Paulo disse assim: nem salde essas pessoas, quanto mais comer com elas. Mas são nossos irmãos. João disse: se fossem nossos irmãos, ouviriam o que nós pregamos. Tem pessoas aqui com 1, 2, 3 meses ouvindo o Evangelho da Graça, já cresceram mais do que muitas pessoas que estão 3, 4 anos, porque pessoas não estão dando crédito ao que Deus está falando. Deus está dando algo para a sua vida, para mudar a sua história.
Você precisa decidir se você vai crer no sistema do mundo ou no sistema de Deus. Mulheres, não casem com homens infiéis a Deus. Homens, não casem com mulheres infiéis a Deus. Se a pessoa não consegue ser fiel a Deus, ela não vai ser fiel a você. Procure saber se o seu futuro esposo é dizimista, se a sua futura esposa é dizimista. A gente acha que Deus vai ajeitar. A nossa colheita é fruto do que nós decidimos. Pais, estou falando palavra profética aqui para vocês nessa noite. Pais, o maior tesouro que vocês têm são os seus filhos. Se você tiver arregaçado, quebrado, venha, leve eles, porque hoje você pode trazê-los, mas quando ele estiver com 14, 16 anos, você perde eles para o mundo, e você vai chorar noites e noites, dentro das suas casas, por aquilo que você não fez hoje, por causa da sua preguiça. Regue os seus filhos com lágrimas e oração. Amor, não estou a fim de ir na igreja, não quero ir, estou desanimado, mas arruma a criança e vamos, porque nós temos que ensinar ela o caminho do Senhor. Se você não vem por você, vem por eles. A sua colheita é fruto da sua semeadura. O lugar melhor e mais seguro para as crianças é na casa do Senhor. Eles aprendem tudo aqui. Eles estão lá em cima aprendendo coisas que vocês nem imaginam. 2026 é o ano de nós reinarmos em vida, querido. Vai para casa hoje. Vai para casa hoje e ora pelo seu coração. Deixa Deus mostrar como que é o seu coração. Deixa o Espírito Santo mostrar o seu coração. Tenha coragem de orar assim: Deus, se tem algo mal em mim, me mostra. Que você vai ver como o Espírito Santo vai dar uma grande colheita para você. Quero ver 2026, irmão, vocês abençoados em todas as áreas. Deus está dando essas palavras para vocês, para nós, para mim também. Aproveite, porque a chuva de Deus vai cair sobre as nossas vidas.